Eu escolhi o São Paulo porque o São Paulo, para mim, ele é único. É único. Então, quando eu tive essa oportunidade de poder vestir uma camisa do clube dessa grandeza, eu fiquei muito feliz. A minha mãe e meu pai também ficou muito feliz e fazia sentido para mim, para minha carreira e porque eu lutei tanto para criar uma oportunidade e não tem como, né? É o São Paulo e me tocou muito o coração. Falei, pô, é lá. É lá que eu quero fazer história, participar de grandes conquistas. Lucas, tudo bem? Bom dia. Bom Giovanni dia. Chacon da Jovem Pan. Você chega para uma posição em que já tem outros dois atletas consolidados revezando naquela posição, um jovem como o Mike, um cara ainda mais experiente do que você, né? Um pouco mais velho e com rodagem no futebol europeu, que é o Cédric. Como é que você pretende ganhar essa posição? O que você acha que você consegue agregar de diferente desses dois atletas? Como é que você vê a ideia de competir por uma vaga no São Paulo? Mike é um menino muito promissor, muito talentoso, daqui da base. Tem um Cédric que jogou na Europa, muita qualidade. Eu venho com muita humildade, com muita disposição. Eu sei que o que me trouxe até aqui foi muito trabalho, então é trabalhar bastante, de uma forma muito saudável e sem egoísmo, brigar pelo meu espaço. Sendo fiel, leal e transparente ao meu trabalho, trabalhar, me preparar bem para quando surgir a oportunidade, estar pronto. Banco para antecipar as receitas de televisão. O São Paulo ainda estuda os termos, mas tende a aceitar a proposta do Deicoval e vender ao banco, por meio da Libra, 5% das receitas de TV do Brasileirão pelos próximos 15 anos. A proposta foi detalhada pelo UOL nessa semana. Na prática, a negociação funcionaria como uma antecipação de receita. O banco pagaria desde já um valor ao São Paulo, visando receber mais ao longo dos próximos anos. Fonte do São Paulo não dizem o valor, mas apontam que ele ultrapassaria a casa dos 100 milhões de reais. O São Paulo já realizou uma conversa com o Deicoval para entender melhor as condições da proposta. E agora a discute internamente. Pesa a favor do negócio a situação financeira atual do clube. A operação poderia oxigenar o ano de reconstrução depois da renúncia do ex-presidente Júlio Casares. Gabi, o que você tem de informação quanto a isso? O que você entende disso? Acha positivo? Acha negativo? Claro, é uma grana forte que viria a curto prazo, mas pensando a longo prazo é uma grana que talvez faça falta em algum momento nos próximos anos. Ok que é 5% só, mas são 5% dos próximos 15 anos. Mas queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Gabi. É 120 a 150 milhões, até onde eu tenho a informação com o banco da Icoval, né, que foi ofertado para alguns clubes. Eu sei que o Grêmio também vai aceitar essa possibilidade. É 5% apenas, mas é um valor que iria entrando de forma fracionada no São Paulo e ajudaria para o fluxo de caixa, né? Ao mesmo tempo, Fê, hoje o São Paulo tem um sufoco financeiro para pagar o seu dia a dia, né? Então, hoje o São Paulo ele precisa ter um valor ali de fluxo de caixa para poder pagar ali as suas demandas e tem muita dívida a curto prazo que o juro deixou estourando, né? Tanto é que o juro, ele, assim, deixa o São Paulo com 2 transfer bans, né? Ele pagou, mas ele já tinha dado indícios de que o andamento financeiro já era bem complicado, né? Então, eu acho bom negócio para o São Paulo caso o dinheiro ele seja usado de forma correta, para pagar demandas, né, de curto prazo, para pagar dívidas, e caso ele tenha de forma muito clara e estruturada na cabeça. O Flamengo ele tá louquinho pra ter o Marcos Antônio, e eu não vejo problema nisso, pelo contrário, eu acho muito bom. O Flamengo valoriza o nosso jogador a cada notícia que aparece que o time carioca quer o jogador que joga no São Paulo hoje. Então, acho bacana o Flamengo querer o Marcos Antônio. Só tá valorizando só. Se chegar um Fluminense da vida, falar, eu quero comprar o São Paulo, ele já tem o Flamengo interessado, o nosso jogador passa a valer muito mais. E isso é bem bacana de pensar, mas por que esse documento assinado? O que o São Paulo ganharia? E aí hoje sai uma informação de que o São Paulo ele vai realmente, o Flamengo ele deve mandar o Alan pro São Paulo, aquele primeiro volante. O São Paulo tá buscando um camisa 5, tá? Vou atualizar também sobre isso. E aí ele mandaria o Alan pro São Paulo e ainda arcaria com parte do valor do salário do Alan.
só para emprestar ele para o São Paulo para ter essa preferência de compra no Marcos Antônio. Gente, tá tudo se desenhando para muito em breve o Marcos Antônio ser um jogador do Flamengo. O Flamengo, quando ele compra, ele não vem brincando, né? Ele compra caras da Europa, de times grandes da Europa, e ele paga realmente valores assim exorbitantes, absurdamente altos. Então pensar que ele não faria isso pelo Marcos Antônio, que é um jogador que a cada passe, a cada vez que está em campo, ele demonstra mesmo ter mais qualidade do que os outros, é muito provável que o São Paulo, na bagunça que virou, depois das gestões de Leco, Aidar, Júlio Casares, o pior de todos, depois dessa bagunça que o São Paulo virou, é muito provável o São Paulo perder um jogador do Flamengo, sim. Ainda mais o Flamengo querendo, e faz tempo que ele está querendo esse jogador do São Paulo. O Marcos Antônio hoje, ele é um jogador que ele é uma peça rara, né? E ele rendendo esse Alan pode ser uma coisa boa pro Crespo e pro time do São Paulo. O São Paulo, ele tem aí o Crespo pedindo um camisa 5, ele pediu. O São Paulo se desligou ali o Luiz Gustavo, né? E aí ele pediu um camisa 5. O São Paulo, enquanto instituição, diretoria, falou: Crespão, usa o que tem aí. Tem o Luan, camisa 5, volantão do São Paulo que voltou, e tem também o jogador da base. Tem a fala do presidente lá atrás. Quando o Crespo chega na coletiva, gente, é o seguinte, eu quero de novo 40, 50 mil pessoas, o jogador fala... Primeiro que não vai... Sabe o que eu devia falar pro Crespo? Falou assim, Crespo, contra o Santos foram 50 mil, por quê? Porque o time corria risco de rebaixamento, era clássico e não é contra o Primavera, cara. É mais importante ter público no jogo contra o Grêmio, que é uma pedreira na quarta-feira, do que... Não, mas tudo bem. Ele quer estádio cheio, ok, né? E eu acho também que assim, não é só uma questão de... É claro que eu sei que Marcos Antônio não tem substituto à altura, Bobadilha não tem, Luciano não tem. Mas o São Paulo tem alguns reservas que precisam mostrar alguma coisa de vez em quando. O Lucas Moura não pode começar o jogo? Pela primeira vez, em casa, contra o Primavera? Por exemplo, o Wender não pode começar? Deveria. O Luan tá em condição? O Luan começar talvez não, mas ele entrou bem contra o Santos. Pode ficar no banco, entrar... Eu ia até falar um nome aqui que eu não aguento, mas vou falar. Por exemplo, o Lucas não jogou bem contra o Palmeiras? O clássico contra o Palmeiras, primeiro tempo, muito bem. Por quê? O Alisson não pode Então, ressurgir no jogo? Pode. Falando nesse time contra o Primavera. Pode. Não poderia O Alisson acho que não ressurgir. vai. A informação agora é que os empresários do Alisson estão analisando algumas ofertas de fora do país. Mas várias janelas Estados fecharam Unidos, já, né? Estados Unidos. Algumas estão Os abertas. Estados Unidos fecha 26 de março. Assim, O Santos teria demonstrado interesse. O Santos quer todos os ex-jogadores possíveis. Não vai dar certo. O Santos assim não dá certo. Não é assim Não adianta que você faz- trazer. depois do último jogo, o Crespo falou, não, tá, vai... Assim que tiver em condições, vai ser aproveitado e tal. Mas será que era só da boca pra fora, cara? Eu acho que por enquanto, ainda mais num jogo em casa com torcida, ainda não dá. Mas ao mesmo tempo ele fala que ele tá no fim da fila porque a gente tá com muita opção. Mas seria lá, seria esse Alisson, né, que jogava, ele seria uma opção ao Danielzinho, ao Bobadilha, ao Marcos Antônio, né, pelas características. Pra mim era coronel no gol e os outros 10 aspirantes. Então, mas não tá essa moleza. É isso, Luísa. O papo parece um pouco esquisito, né? Então vamos curioso. explicar por partes que ele já é jogador do São Paulo, ele foi comprado da Lazio por 4,2 milhões de euros, né? Então isso já está assinado, mas a primeira parcela a ser paga pelo São Paulo é apenas em julho deste ano. Então o São Paulo ainda não pagou nenhuma parcela, mas é um jogador em definitivo. O Flamengo, ele tá, entre aspas, enchendo o saco do São Paulo. Essa foi a aspa que eu ouvi nos bastidores, né? Que tá insistindo, conversa com o staff do Marcos Antônio, oferta mais do que o dobro do que ele ganha no São Paulo hoje. E isso, obviamente, vai também, né, assim, movendo essa conversa. Eu te disse. Por isso que eu falei da história do cassino. Não importa quanto... Eu não sabia o valor exato. Você falou que é 1.700, né? Eu não tenho certeza do valor exato, mas eu estou falando em relação ao que o mercado está pagando. Sim. Eu não quero falar o valor que o jogador ganha, porque é muito pessoal. Nós estamos falando sobre o que o mercado está pagando. Eu prefiro dizer dessa maneira. Desculpa, Sá. Então, assim, seria mais do que o dobro, justamente, né, do que ele ganha no São Paulo. E tem uma insistência rubro-negra para ter o Marcos Antônio, né? E aí o São Paulo, por sua vez, ele entende que isso não vai parar nessa janela. Apesar de ter até o dia 3 de março, salvo engano, né, para fechar a janela. Isso vai ser algo que vai ficar arrastado, vai para a imprensa toda hora, vaza o interesse, faz uma investida de 10 milhões, aí sobe para 11, sobe para 12, para 13, 14, 15, vai insistindo, fazendo um terror nos bastidores do São Paulo. E aí houve uma conversa entre as partes, que não está assinado ainda, mas deve ter esse documento, então, ainda essa semana, para que o Marcos Antônio tenha uma preferência de compra por parte do Flamengo. Ou seja, caso o São Paulo queira vender ele
em julho, que é a expectativa do Flamengo, existe uma expectativa do Flamengo que ele possa estar no mercado em julho pela parte financeira de São Paulo, caso venha uma oferta, por exemplo, o Flu queira pagar 10 milhões de euros, São Paulo tem que notificar o Flamengo, e aí tem uma prioridade, tem um prazo ali de, enfim, 24 horas, 2 dias que seja, para